os trabalhos. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus, pelo vereador Elvis Estevão. Evangelho de São João. Unção em Betânia. 6 dias, pois, antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde morrera Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. E deram-lhe lá uma ceia, na qual servia Marta, e onde Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Tomou Maria, então, uma libra de bálsamo, feito de nardo puro de grande preço, e ungiu os pés de Jesus. Ele enxugou os pés com os seus cabelos, e ficou cheia toda a casa do cheiro do bálsamo. Então, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que o havia de entregar, disse: por que se não vendeu este bálsamo por 300 dinheiros e se deu aos pobres? E disse isto não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, sendo o que tinha a bolsa, trazia o que se lançava nela. Mas Jesus respondeu: deixai que ela guarde isto para o dia da minha sepultura, porque vós, outros, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me tendes sempre. Soube, pois, um crescido número de judeus que Jesus estava ali, e vieram não somente por causa dele, senão também para verem a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Porém, os príncipes dos sacerdotes assentaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, se retiravam dos judeus e criam em Jesus. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. De acordo com o artigo 56, convido o vereador Célio Budal para compor a mesa, em virtude da ausência da vereadora Luciana Boing, que está realizando curso em Florianópolis. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara de Garuva. Em 18 de março de 2013, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência da vereadora Luciane Elisa Boing. Contando com a presença dos vereadores, conforme livro de presença, folha número 46. Realizou-se a leitura da Palavra de Deus pelo pastor Euclésio Chic, da Comunidade Evangélica Confissão Luterana Martin Luther de Garuva, e em seguida a leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. Realizou-se a leitura das correspondências, ofício número 12, da Associação dos Produtores Rurais de Garuva, ofício do PSD, indicando para líder do prefeito o vereador Gilmar Martins, ofício 257 da Câmara de Joinville, ofício número 1 do PP, indicando para líder do partido na Câmara a vereadora Juliane Junqueira, e resumo de viagem dos vereadores Luciane Boing, Helena Chaves e Osiel Matos na UVESC. Leitura das seguintes indicações. Número 48, da vereadora Helena Chaves, solicitando reforma da Ponte do 15. 49 e 50, do vereador Reginaldo Rosa, solicitando providências para a construção de área de lazer e esportes no loteamento Esperança e construção de lombada na rua Antônio Ladislau de Araújo. Número 50, do vereador Célio Budal, sinalização de localização na Avenida Paraná de unidade de pronto atendimento. E número 51, da Luciane Boing, limpeza dos terrenos baldios na localidade Vila Trevo, tendo a presidente determinado o envio ao Executivo. Leitura dos projetos recebidos de autoria do Executivo, número 4. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar. E número 7, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar, sendo ambos baixados para as comissões. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei complementar número 2, que dispõe sobre a alteração dos artigos 3º e 9º da Lei 1322, que dispõe sobre a função de conselheiro tutelar. Na discussão, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto justificou seu voto favorável,
destacando lei federal que declara o mandato do conselheiro de 4 anos, solicitando aos demais vereadores apoio pela aprovação. Na votação, o projeto de lei complementar 2 foi aprovado em primeira votação com unanimidade. Leitura do projeto de lei número 6, que dispõe sobre a contratação e o preenchimento de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Parentes e afins de autoridades que menciona. Na discussão, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto justificou seu voto contrário ao projeto, citando legislação sobre o tema e ainda como forma de buscar a qualidade do serviço público. Na votação, o projeto de lei 06 foi aprovado com voto contrário do vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Considerações finais, vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Solicitou em indicação verbal a colocação de lombada com faixa de pedestre na Avenida Celso Ramos, em frente à pizzaria Comilão, justificando pelo intenso fluxo de veículos e constante número de pessoas, notadamente em dias de missa. Vereador Gilmar Martins. Agradeceu os secretários Lourival Schmidt e Haroldo Acorde pelas providências tomadas na ponte do Quiriri. Em indicação verbal, solicitou estudos para a colocação de uma lombada na rua Carlos Borgerhaus, loteamento Esperança. Helena Chaves. Justificou a aprovação do projeto 06, referente nepotismo, comentando sobre o último curso que fez, onde foi discutido o tema, salientando sobre as dificuldades em municípios pequenos, onde a maioria se conhece ou é parente, salientando ainda que a contratação de pessoas que não são da família não garante a idoneidade ou eficiência de seus atos. Finalizou cumprimentando o senhor Adolfo e Dorotilde Feudos pelo aniversário. Vereador Célio Budal. Cumprimentou o prefeito pela sanção da Lei 1663, retornando a denominação de Avenida Paraná. Justificou sua indicação de sinalização do PA devido dificuldades de alguns turistas em encontrar o pronto atendimento. Referiu-se ao projeto número 7, referente à aquisição de um novo semáforo, dizendo que, na sua opinião, tal despesa é um desperdício, sugerindo fazer experiência com a realização de rotatória, podendo tal recurso ser utilizado na construção de passagens elevadas. Manifestou-se com relação ao acidente onde 2 senhoras foram atropeladas na Avenida Paraná, tendo um motorista evadido-se do local sem prestar socorro, solicitando que o mesmo procure as vítimas para arcar com as despesas. Justificou seu voto ao projeto número 6, dizendo que em cidade pequena é necessário dar condições de trabalho, já que, de qualquer forma, independente de parentesco, terá que responder por seus atos. Vereadora Juliane Junqueira. Solicitou indicação verbal que seja patrolado a rua Alberto Pasqualini, perto da empresa Garuva Compensados. Finalizou cumprimentando os alunos do Maitai de Garuva, que ontem receberam suas agremiações no município de Itapuá. Parabéns aos alunos e principalmente ao professor Alfred. Nada mais a venda de sacar, encerrou-se a sessão, sala das sessões, 18 de março de 2013. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vamos registrar as presenças das autoridades. Conselheiro tutelar, o Márcio da Luz, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Úrsula, vice-prefeito, São Paulo, conselheira tutelar, Luciana Miller, a Raquel Ramos, secretária da Associação Moradores do bairro Jorge Paula, Carlito Weber, chefe do gabinete, suplente de vereador Cristiano Chaves e ex-vice-prefeito, senhor Ivo Nágio, conselheira tutelar, Estela Boing e Luciane Romanzini. E quero agradecer também a presença da minha mãe, Dona Zenir, do meu pai, Pedro. Obrigado por ter vindo visitar essa casa. Meu filho, Lucas, também. Leitura das correspondências. De Infra, ofício circular número 8. Cumprimentando cordialmente Vossas Excelências, servimos-nos do presente instrumento para encaminhar exemplares
do Mapa Rodoviário do Estado de Santa Catarina, ano de 2013. O referido mapa está de acordo com o Decreto Estadual 759, de 21 de dezembro de 2011, que aprovou o Plano Rodoviário Estadual, elaborado de acordo com a Lei Federal 5.917. Outrosim informamos que o mapa rodoviário também se encontra disponível para download no site desse departamento através do endereço www.dinfra.sc.gov.br. Atenciosamente, William Ernest, diretor de Planejamento e Projeto. Leitura das indicações. Indicação do vereador Osiel Fernandes Matos. Colocação de lombadas e faixa de pedestre nas ruas Tiradentes e Cassimiro de Abreu, nos cruzamentos com a rua Antônio Ladislau de Araújo. Na saída das crianças do Colégio Vicente Vieira, a rua Antônio Ladislau de Araújo fica tomada por crianças. Diante disto, a colocação de lombadas é necessária, pois o trânsito de veículos nas ruas Tiradentes e Cassimiro de Abreu aumentam. E verificamos que alguns motoristas não respeitam o limite de velocidade, mesmo com todo aquele movimento de crianças. Retirada dos tachões da rua Vereador Reginaldo Mepes, no trecho da rotatória até a ponte do Rio São João e colocação de lombadas. Em razão do grande fluxo de caminhões, especificamente naquele trecho que é utilizado para escoar a produção tanto de garuva quanto do Cubatão, ocorre que os caminhões não respeitam o limite de velocidade e passam correndo sobre eles. Outro motivo é que faltam alguns tachões e o pessoal muda de faixa para não passar sobre os tachões, trazendo grande risco aos moradores daquela localidade e aos demais motoristas. Ampliação da rede de abastecimento de água até o final da estrada São João Abaixo. Em visita àquela localidade, constatei que após o traço da Petrobras, aproximadamente a uns 5 quilômetros, após o traço, não há rede de abastecimento. A população da localidade necessita de que seja ampliado o mais rápido possível. Criação de uma rotatória na área industrial sul, no cruzamento das ruas Ladislau Ostrovskis com a rua Getúlio Vargas. Esta rotatória ficaria entre a área industrial e a residencial. Aumentou consideravelmente o número de residências naquela região, próximo à área industrial. Houve também um aumento de tráfego de caminhões na área industrial, principalmente de carretas. Outro fator é que próximo à ponte começa a Rua Marcélia, que liga ao bairro Jorge Paula. Diante do exposto, constatamos que os caminhões têm dificuldades para manobrar naquele trecho. Indicações todas do vereador Osiel Matos. Será encaminhada ao Executivo. Leitura dos projetos de lei que deram entrada na casa, número 8 ao 12. Projeto de lei número 8, concede subvenção para a União Garuvense dos Estudantes, UGE. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder subvenção no exercício de 2013 no valor de R$ 120 mil para a UGE. Artigo 2º. Os repasses serão efetuados em 10 parcelas de R$ 12 mil a partir do mês de março, devendo a entidade prestar contas ao Poder Executivo no prazo de 30 dias após o recebimento de cada parcela. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal José Chaves. Passa a palavra para o vereador Célio. Senhor presidente, senhora vice-presidente, vereadoras e vereador. Eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência deixasse eu permanecer aqui, que eu gostaria, após ouvir o presidente da Comissão de Finanças, Otávio Moreira da Silva Neto, e de Ordem Social e Econômico, Gilmar, e eu, que sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu, após ouvir o plenário, eu gostaria que fosse dispensado de parecer, que é por uma grande necessidade, que esse projeto se vote quanto antes, que já deveria ser repassado esse dinheiro. Então, que pediria aos vereadores que coloquem em votação o pedido, senhor presidente. Em votação.
dispensa de parecer sobre a UGE. E votação. Aprovado. Em votação? Aprovado. Beleza. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 9. Altera a Lei 1553, de 13 de novembro de 2011. O artigo 1º da Lei 1553, de 13 de novembro, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o auxílio alimentação para os servidores ativos, estatutários e contratados em caráter temporário, bem como para os empregados públicos regidos pela CLT, conselheiros tutelares em exercício, estagiários e cargos comissionados em geral da administração direta e indireta. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 1553 passa a ter a seguinte redação. O auxílio alimentação será pago em 12 parcelas mensais e consecutivas para os beneficiários do artigo 1º. O valor do auxílio alimentação será de R$ 280 a partir de 1º de abril. O valor do auxílio alimentação passará a ser R$ 330 a partir do 1º de agosto. Parágrafo 3º. O valor do auxílio alimentação passará a ser R$ 380 a partir do dia 1º de novembro. O valor a que se refere esse artigo será atualizado anualmente no dia 1º de abril de cada ano, por meio de decreto do chefe do Executivo, utilizando o INPC acumulado do respectivo período ou outro índice que o substitua, ocorrendo a próxima atualização em abril de 2014. O artigo 5º da Lei 1553, de 13 de novembro de 2011, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O valor do auxílio alimentação será proporcional à carga horária de cada beneficiado, sendo o valor máximo para a jornada de 40 horas. Parágrafo único. Os estagiários, por terem jornada específica, terão direito a 50% do valor previsto. Artigo 4º. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 6º da Lei 1553, de 13 de novembro de 2011. Artigo 6º, parágrafo 4º, afastamento em decorrência de licença maternidade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Chaves, prefeito municipal. Senhor presidente, após acordo com o presidente da comissão já citada, Gilmar, Otávio e eu e todos os membros das comissões, gostaria, senhor presidente, que dispensasse de parecer e já colocasse em primeira votação, que é uma necessidade, e os funcionários... Eu só pediria que fosse lida a mensagem do projeto de lei, porque isso é uma batalha da Associação dos Funcionários. Se fosse possível ler a mensagem. Exposição de motivos ao projeto de lei número 9. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis projeto de lei que altera o valor do auxílio alimentação para os servidores do Executivo. O chefe do Poder Executivo, em reunião com a diretoria da Associação dos Servidores Públicos, ASPG, com a participação do secretário municipal de Administração, Planejamento e Finanças, chegaram a termo para equiparar o valor do auxílio alimentação pago aos servidores e empregados públicos do Executivo Municipal, com o percebido atualmente pelos servidores do Poder Legislativo Municipal. Apresentamos o presente projeto que proporcionalmente equipará o benefício entre os dois poderes, sem comprometer as finanças municipais. O chefe do Executivo Municipal e a diretoria da ASPG entraram em consenso para a apresentação do presente projeto de lei, com a devida proporcionalidade, onde em novembro do presente ano estaremos pagando aos servidores do Executivo o mesmo valor já recebido a título de vale alimentação pelos servidores do Legislativo. O referido projeto em reflexo direto na melhoria das condições de saúde e bem-estar dos servidores municipais, proporcionando a melhoria da qualidade da alimentação e das condições de trabalho a que estão submetidos. Atenciosamente, José Chaves. A solicitação de dispensa. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, eu já coloco em votação o projeto, já. Aprovação do projeto.
Eu dispenso do parecer. Colocar em votação o projeto. Em votação. Não havendo quem queira discutir. Aprovado. Projeto de lei número 10. Define a data base para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e empregados públicos do município de Garuva. Define a data base para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e empregados públicos municipais e agentes políticos que passará a vigorar no ano de 2014. Fica estabelecido como data base para a revisão geral anual o dia 1º de abril de cada ano. Parágrafo único. A definição do percentual a ser utilizado em cada ano será a medida aritmética de 2 dos seguintes índices: INPC, IGPM e IPCA, excluindo-se do cálculo em cada ano o índice que apresentar a menor variação nos últimos 12 meses. José Chaves, prefeito municipal. Senhor presidente, também eu gostaria, um pedido já, não tem tanta necessidade, mas já as comissões já conversamos sobre isso, então que já colocasse em votação, senhor presidente. A solicitação de dispensa? Dispensa de parecer e já colocado em votação em seguida. Colocar em votação. Mensagem referente ao projeto de lei número 10. Considerando que o poder de compra dos salários deve ser mantido de forma a assegurar ao servidor tranquilidade ao desempenho de suas tarefas, o chefe do Executivo, em reunião com a diretoria da Associação dos Servidores Públicos, com a participação do secretário municipal de Administração, Planejamento e Finanças, chegaram a termo sobre a definição da data base para a revisão geral anual dos servidores e empregados públicos municipais. Fica definida a data de 1º de abril de cada ano para a definição da revisão geral anual dos servidores de Garuva. A presente data visa também evitar problemas com a legislação eleitoral nos anos que ocorrerem eleições. Importante ressaltar que o presente projeto dará segurança aos servidores, pois serão sabedores que sempre no mês de abril de cada ano terão a reposição inflacionária ocorrida nos últimos 12 meses. Ademais, o chefe do Executivo, ao encaminhar o presente projeto, atende uma solicitação de longa data dos servidores públicos municipais. Cumpre ainda determinação constitucional que determina aos órgãos públicos terem definidas em lei própria a data da revisão geral anual dos seus servidores. Para tanto, estamos encaminhando a esta seleta casa projeto de lei contemplando as medidas acima, esperando contar com a análise criteriosa que sempre norteou as ações dessa nobilíssima Casa de Leis. Esperamos a aprovação do projeto. Atenciosamente, José Chaves. Colocar em votação. Não havendo quem queira discutir. Aprovado. Projeto de lei número 11. Concede revisão geral anual e reajusta tabela de vencimentos. Artigo 1º. Fica concedida a partir do dia 1º de abril, revisão geral anual e reajuste na tabela de vencimentos referente ao período de março de 2012 e fevereiro de 2013, na ordem de 11,5%, incidente sobre os vencimentos vigentes no mês de março de 2012, aos servidores públicos municipais pertencentes ao quadro de pessoal dos órgãos da administração direta, aos servidores contratados em decorrência de convênios com o Estado e com a União, destinados à execução de programas do governo, aos empregados públicos, aos conselheiros tutelares e aos estagiários. O percentual acima corresponde à revisão geral anual dos vencimentos na ordem de 7% e aumento real equivalente a 4,5%. A revisão de que trata o presente projeto de lei não se aplica aos agentes políticos que percebam subsídio conforme a lei municipal 1599 e 1604. Fica o chefe do Executivo autorizado a regularizar por decreto, com efeito retroativo a janeiro de 2013, o vencimento dos professores nível 1
a fim de adequá-lo à Lei 11.738 para o cumprimento do Piso Nacional do Magistério. Artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão apropriadas a dotações orçamentárias do município. José Chaves, prefeito municipal. Senhor presidente, eu nesse projeto, eu já digo de antemão, sou favorável, mas em consenso com as comissões, nós queríamos ver a legalidade de enquadrar os funcionários da Câmara também no mesmo projeto. Então, quarta-feira a gente vai discutir as 3 comissões, e daí não vai alterar em nada. A partir de quarta-feira, na próxima sessão, a presidência já coloca em votação e certamente será aprovado. O nosso interesse é ajudar os funcionários, então igualar os funcionários da Câmara aos funcionários do Executivo. Baixar para as comissões. Projeto de lei número 12, acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º da Lei 554. Artigo 1º, fica acrescido o parágrafo 2º ao artigo 1º da Lei Municipal 554, de 7 de dezembro de 89. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no inciso 3 do artigo 2º desta lei, o incentivo econômico somente poderá ser formalizado após autorização legislativa específica. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. José Chaves, prefeito municipal. Senhor presidente, eu também pediria dispensa de parecer desse projeto, que foi colocado 2 artigos, que isso a pedido do desembargador e também da promotoria pública, estamos adequando a lei municipal à estadual e sim à federal, a qual as doações de terreno que foram feitas antigamente e daqui para frente, antigamente, lá no 89, era o prefeito que podia fazer por decreto. E sim, depois houve uma lei estadual, depois dessa data, que tem que passar pelas câmaras municipais. Então, nós estamos adequando a lei municipal à estadual e sim federal. Então, por isso, nós temos, eu acho que tem um prazo de mais 15, mais ou menos, pelo que o advogado da casa falou, nós temos 15 ou 20 dias para ele mandar que tanto o prefeito como a Câmara está se adequando à lei estadual e federal. Solicitação de dispensa. Dispensa de parecer, senhor presidente. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Leitura do parecer que analisa o projeto complementar 02/2013 do Legislativo. Conselho Tutelar. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto complementar número 2 de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a alteração dos artigos 3º ao 9º da Lei 1322, que dispõe sobre a função de conselheiro tutelar. Fundamentação. Considerando as razões do parecer jurídico de folhas 4 e 5 e a análise das novas determinações da lei, considerando inoportuno a realização de eleição para mandatos de curta duração, conforme arrazoado constante na ata da reunião da comissão, que tomo por razão decidir. Voto do relator. Após análise acurada deste projeto, o relator vota favorável à aprovação. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão realizada no dia 13 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Célio Budal, Reginaldo Rosa e Otávio Moreira da Silva Neto. Sala das Sessões, 13 de março de 2013. Em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura do parecer que analisa o projeto de lei complementar 02. Parecer da Comissão de Ordem Social ao projeto complementar número 2, que dispõe sobre a alteração de vagas de cargos de provimento efetivo da estrutura administrativa da Prefeitura de Garuva. O projeto de lei complementar número 2 foi analisado à luz das razões declinadas
do secretário de Administração e com base no relatório de impacto financeiro de folhas 13 e 14. Considerando a necessidade do aumento de servidores, a relatora vota favorável à aprovação do projeto. Parecer da comissão, a Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão realizada no dia 20 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei complementar número 2. Partindo do parecer jurídico favorável e das declarações do secretário de Administração constantes na ata da reunião da comissão, decido. Voto do relator. Como existe necessidade e recursos, o relator vota favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 20 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto complementar número 2. Em primeira discussão, não havendo quem queira discutir, em primeira votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura do parecer que analisa o projeto de lei 04. Parecer ao projeto de lei número 4, que é de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. O projeto de lei número 4 dispõe sobre créditos suplementares que estão sendo pleiteados para atender a necessidade de governabilidade do município. Voto do relator. Mediante a fundamentação acima, o relator vota favorável à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 20 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto número 4. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura do parecer que analisa o projeto de lei 07. Que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. O projeto de lei de autoria do Executivo número 7 propôs abertura de crédito suplementar para a substituição do semáforo no cruzamento da Avenida Celso Ramos com a Avenida Paraná. Fundamentação. O projeto de lei número 7 propõe um crédito suplementar que será utilizado em uma antiga reivindicação da comunidade, ou seja, a troca do semáforo existente no cruzamento das avenidas Paraná e Governador Celso Ramos, com especial pedido de indicação realizado por esta relatora. Mostra-se importante e urgente tal medida, esta relatora vota favorável à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão realizada no dia 20 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Ordem Social ao projeto número 7. O projeto de lei número 7 solicita crédito suplementar para atender uma antiga reivindicação dos municípios. Voto do relator. Considerando a real e urgente necessidade dessa reivindicação, a relatora vota favoravelmente à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão realizada no dia 20 de março, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Nada mais a discutir, passo o momento às considerações finais. Quero registrar aqui a presença também do ex-vereador Clésio Machado, dos professores e alunos do SEJA, Escola Vicente Vieira, presidente da Associação dos Servidores Municipais e ex-presidente dessa casa também, Alexandre Benedetti. Sou Lorival Schmidt, secretário de Obras, e o diretor Sérgio Reis. Passar a palavra livre. Elvis Estevão. Boa noite, senhor presidente, amigo, vereador Ociel, vice-presidente, vereador Célio, nobres colegas, autoridades já nominadas, pessoas presentes nessa plenária. Antes de tratar do assunto a que me comprometi a tratar hoje, eu queria convidar todas as pessoas, os conselheiros tutelares
e os conselheiros de direitos para uma reunião na próxima quarta-feira, 15 horas, né, reunião com todos os membros, é sobre a eleição do Conselho Tutelar. Isso é um pedido da presidente do Conselho de Direitos, Úrsula. Senhor presidente, senhoras e senhores, me coube falar essa noite sobre a polêmica da semana no município, que é a questão da lei do nepotismo. Fiquei pensando como me organizar para falar de uma coisa tão complexa em tão pouco tempo. E resolvi começar assim. Somos brasileiros, vivemos em território brasileiro, estamos sujeitos às leis brasileiras. E a lei do nepotismo é uma lei brasileira e ela existe sim. Diferente do que se discutiu e se disse a semana, de que a Câmara de Vereadores derrubou a lei de nepotismo. Não derrubou nada. A lei de nepotismo está de pé, ela vale, né? E eu quero tentar explicar aqui, depois auxiliado pelos nobres pares, a respeito de como desenvolveu esse processo no município de Garuva. Antes, porém, é preciso dizer, né, eu já falei que é uma lei constitucional, ou seja, ela faz parte da Constituição, exatamente no artigo 37, que diz assim, ó, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade e moralidade trata. Como o tema ficou sem muita explicação, né, até porque a nossa Carta Magna é extensa e não se dá para esmiuçar cada tema, o Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, aprovou a súmula vinculante número 13. Por que é súmula vinculante? Ela é vinculada à Constituição e fala exatamente do nepotismo. Com o seguinte texto: essa não é uma lei. O Supremo, ele disciplinou a lei, o artigo 37 da Constituição. Diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Isso é o que se diz a nível nacional. O que esta Casa faz é adequar a legislação federal aos anseios, às necessidades do município. As realidades, o Brasil é um país grande, com realidades extremamente diferentes, né? Mas o que nós vimos essa semana, gente, foi um show de democracia. As pessoas participando, as pessoas escrevendo e as pessoas nos alertando. Calma lá, vamos com calma, nós estamos de olho. Então, parabéns à comunidade garuvense, parabéns ao povo garuvense que participa das decisões, realmente discute, participa, está atento e, principalmente, nos ajudando a tomar as decisões, as melhores decisões, as decisões corretas. Nesse momento, surge em Garuva um diálogo, um debate sobre um tema complexo, mas é impossível se dizer, né? É impossível se dizer que nós vamos chegar a uma redação mágica, uma redação perfeita, né? Não se tem. Porém, com essa participação popular, né? E hoje nós vimos e temos aqui na casa os vereadores preocupados. Juliane Zia fala em nosso nome, eu estou falando em nome dos vereadores. Há uma preocupação na casa e uma atenção especial voltada ao nepotismo. Por quê? Porque houve participação popular.
E é por conta disso que nós estamos querendo que se divulgue cada vez mais os atos desse legislativo. Eu acho que seria. Mas Obrigado, o vereador. vereador Gilmar está passando os 5 minutos dele. Vereador Obrigado, vereador. Elvis. Então, que se esclareça cada vez mais. E o nosso pedido até, nesse momento, é comum dos vereadores, que se monte uma cartilha, alguma coisa, explicando sobre a lei do nepotismo, para que as pessoas possam, sim, nos ajudar a chegar a uma lei mais próxima possível da perfeição. No contexto municipal, em Garuva, o nepotismo passou a ser tratado em 2008. A primeira lei era a Lei 1393. A Lei 1393 de 2008, exatamente de julho de 2008, dizia o seguinte: artigo 1º, é vedado a nomeação ou designação para o exercício de cargos em comissão, bem como a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda que precedida de processo seletivo público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até 3º grau ou por afinidade até segundo grau. Em dezembro, faltavam aí 10 dias para se completar 6 meses, em dezembro de 2008, veio a Lei 1406, que alterou essa lei anterior. Na verdade, a redação da lei ficou a mesma. Mudou apenas 2 palavrinhas. Lá onde se dizia ainda que precedida de processo seletivo público, passou a vigorar, então, salvo se precedida de processo seletivo público. Então, neste momento, a lei municipal dizia que em hipótese nenhuma se colocava, né? E depois, em dezembro, passou salvo se precedida de processo seletivo público. Aqui, pessoalmente, estudando, eu vi uma ferramenta perigosa, no sentido de que alguém de posse do poder pudesse, de forma maliciosa, fazer aí um processo seletivo meio fraudulento e aí colocar as pessoas, ou seja, a Constituição diz que não pode, mas eu faço lá uma provinha, não estou dizendo que isso aconteceu, nem que vai acontecer, nem que aconteceria. Vejam bem, não estou fazendo essa afirmação. Estou dizendo que a lei deixa, né, para que se faça uma ação, né, não muito dentro da moral e dos princípios. Depois, esse ano veio para essa casa a Lei número 6 de 2013, que diz o seguinte: ficam excepcionadas as nomeações ou designações de servidores públicos ativos ou inativos que exerçam ou exerceram cargos de provimento efetivo no âmbito da administração pública federal, estadual ou municipal, observada a compatibilidade do grau de escolaridade exigido para o cargo de origem e a qualificação do servidor com a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função a ser exercida, vedada, em qualquer caso, a subordinação direta ao agente determinante da incompatibilidade. Parágrafo 2º. Ficam excepcionadas as nomeações para os agentes políticos do cargo de secretário municipal. Agentes políticos são considerados o presidente da República, os ministros, os vereadores, o vice-prefeito e os secretários municipais. Então, como eles são agentes políticos e, por sua vez, são pessoas que fazem parte do processo político, de inteira confiança do chefe do executivo, né? Essas pessoas, elas podem ser parentes porque são de confiança. Isso já é entendimento nacional. Quanto às questões dos servidores públicos ativos, quer dizer o seguinte: o servidor que já era efetivo antes da eleição, que colocou lá o chefe do executivo, os secretários, enfim, ele tem um direito adquirido. Isso é o artigo 5º da Constituição. Esse é o direito.
Tu tem mais 5 minutos. 5 minutos da... Obrigado, vereadora. Vocês viram que se não fosse a ajuda dos colegas, né, e mesmo assim, vocês vão sair daqui hoje cheios de dúvidas ainda a respeito de um tema que precisa ser, sim, debatido. E importante dizer, então, gente, que o servidor efetivo, na legislação federal, ele pode ser levado. Eu vou me atrever aqui a dar um exemplo, né? Nós temos na prefeitura a nutricionista Silvana Mips. Ela é cunhada do atual prefeito. Como ela já era efetiva antes, né, dele se tornar prefeito, ela pode assumir perfeitamente um cargo. Nós temos aqui o secretário Lorival Schmidt, que tem uma irmã que é professora. Ela poderia, sim, ocupar um cargo, desde que não estivesse na pasta do seu irmão, o secretário Lorival Schmidt. Né? Mais ou menos assim que funciona. Se fosse pensar assim, tá, e aí? Qual é a diferença básica disso tudo? Qual é a diferença básica de uma lei para outra? Existem basicamente algumas diferenças assim, ó. E aqui nós devemos uma ajuda ao Júnior Benedetti, diretor dessa casa. E quero dizer também, gente, que quem participou do início da lei do nepotismo em Garuva, que estava aqui, era a doutora Priscila Linhares Albino, que ajudou Garuva nesse quesito e em muitos. E conversando com ela essa semana sobre a lei do nepotismo, ela me dizia, não foi só em Garuva, foi em todas as comarcas houve uma alteração desta lei. Né? Inclusive, senhor presidente, na outra sessão eu deveria estar entrando com um pedido para uma homenagem para a doutora Priscila, por conta de tudo que ela fez, não, Úrsula, os conselheiros, por tudo que ela fez por Garuva na área da infância e adolescência. Então, conversando com ela, ela dizia, e hoje existe também um reestudo dentro do Ministério Público. Eu creio que nós vamos receber esse material do Ministério Público e nós estaremos avaliando melhor essa lei. Vejam só, nós tivemos em Garuva, né, em 2008, em julho de 2008, nós aprovamos uma lei que tratava do nepotismo. Em dezembro, faltavam 10 dias para 6 meses, uma segunda lei sobre nepotismo. E nós tivemos esse ano mais uma legislação. E eu creio que inicia-se nesse momento não só um esclarecimento público, mas existe aqui, eu vejo aqui, quem sabe o início de uma grande parceria entre povo, entre comunidade, legislativo e executivo, para que nós cheguemos, não a uma fórmula mágica, mas a melhor forma para Garuva, porque nós não estamos aqui para legislar nem para o Brasil, nem para Joinville, nem para... Nós estamos aqui para legislar para Garuva, para o nosso município, onde nós moramos, onde nós sofremos as dores pelo povo e as nossas próprias dores, e é onde nós legislamos. Se os meus colegas têm mais alguma coisa a colocar, outro dia a gente está fazendo um estudo mais aprofundado ainda do tema, e outro dia a gente pode dar um esclarecimento e nos colocamos à disposição da comunidade para individualmente, né, não só dizer o que a gente pensa, mas também receber a opinião das pessoas, anotar e que elas sirvam realmente de referência, de norte para o estudo desta casa. Obrigado. Com a palavra livre, Helena Chaves, vereadora Helena Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo. Eu até ia ceder os meus 5 minutos para o nosso vereador, mas não precisou. Obrigado, nobre par, por ter colocado tudo isso para o nosso povo, porque as pessoas têm que saber realmente do que se trata bem esse assunto, porque essa semana foi muito discutido sobre esse assunto. Foi muita gente perguntando
perguntando até para mim por que eu defendi dessa maneira. Porque eu estive lá em Florianópolis e a mulher deixou bem claro o que significaria, o que é realmente o nepotismo nessa situação. E obrigado. Eu quero também aqui, senhor presidente, agradecer ao senhor prefeito por ter atendido a minha indicação de ter mandado comprar o sinaleiro para nós aqui, para o nosso centro. Espero que com isso diminua um pouco mais a situação do nosso povo, que a gente esteve para o Sol Nascente esse final de semana, fiquemos mais de 1 hora entre Sol Nascente e Garuva, parado nesse asfalto aqui. Não sei se vai melhorar, mas pelo menos vamos tentar ver se com o sinaleiro novo e bom melhora esse nosso fluxo de movimento. E também quero aqui hoje dar uma boa noite, um parabéns e um feliz dia da Páscoa, que vai ser domingo, né? Feliz dia de Páscoa para toda a família, bastante paz, bastante amor e bastante união para o nosso povo. Boa noite, obrigado. O vereador Célio Budal. Bem rapidinho, senhor presidente. Autoridades e povo já nominados. Eu gostaria, senhor presidente, parabenizar em nome da Associação dos Servidores Públicos de Garuva, o presidente, ex-vereador Alexandre, que está presente nessa casa, pelo projeto. Parabéns ao prefeito e aos vereadores, a todos nós que aprovamos o projeto de aumento aos funcionários, tendo a data base, que assim ele sabe que é dia 1º de abril. A partir dessa data eles vão ter o reajuste da inflação e mais o aumento real nos seus vencimentos. E também aumento na cesta básica também, que é uma ajuda boa. Ouvindo as palavras da vereadora Helena, vereadora, com o sinaleiro velho ou novo, as filas vão continuar, isso não resta dúvida. O que nós temos que evitar é os acidentes que estão acontecendo e temos que dar mais condições ao nosso povo. Lutei por diversas vezes, dizem que numa rodovia estadual não pode ter lombada, mas em diversos municípios de Santa Catarina que a gente conhece, tem lombada. Então, já que não pode lombada, eu gostaria de fazer uma indicação verbal, após ouvir do plenário, todos têm o direito a discutir, que colocassem a passagem elevada, como tem aqui na frente do fórum, então que no mínimo 8 passagens elevadas de pedestres teria que colocar ao longo da Avenida Paraná. Ontem deu um acidente com um carro da Latina, cheio de trabalhadores dentro, que um carro saiu ali do posto, veio, bateu, foi lá em cima do muro de uma loja de automóveis. Podia ter dado uma tragédia. E acidente que acontece na passagem aqui, diversas batidas. Então, na minha ideia, só a título de esboço, na entrada do trevo lá, uma passagem elevada, onde tinha as 2 lombadas antigamente, ali perto do sinaleiro, que daí as pessoas para ir na farmácia, uma do lado de cima do sinaleiro e outra embaixo. Aqui perto da lotérica, do Banco do Brasil, perto do Farias, ali na passagem do bombeiro, e uma também lá nas indústrias, lá no começo lá. Então o povo tem que reduzir a velocidade dentro da cidade. E eu acho que a única alternativa é colocar a passagem elevada de pedestre. O que custa isso? É um custo irrisório que vai o quê? Vai disciplinar o povo. Se não param porque não tem um radarzinho, porque a única coisa que dói no contribuinte, no condutor do veículo, é no bolso, é o único lugar que dói. Mas só que não temos condições. Ali foi colocado aquele negócio para multar as pessoas, aquilo ali nunca funcionou. Aquilo ali foi um dinheiro jogado fora, não sei de quem, mas aquilo ali nunca funcionou. Então eu acho que uma passagem elevada, uma não, diversas, e se precisar 10,
coloca 10. A gente sai por aí onde a gente vai, a gente passa em lombada, a gente passa... E temos que respeitar a todos, como eu sempre falo. Então eu gostaria que fosse colocado, ouvido os pares, mandado a indicação ao prefeito, ou poder infra, que se lombada é proibido, mas a passagem elevada não. Nós temos que dar segurança aos nossos pedestres que também atravessam a Avenida Paraná. Obrigado. Será indicado, senhor vereador. Com a palavra, vereador Reginaldo Rosa. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, nobres pares, a todas as autoridades aqui já mencionadas, a todos que nos assistem, aos ouvintes da rádio. Eu gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, para que o nosso prefeito tomasse uma posição sobre esse fluxo que está tendo na Avenida Celso Ramos nos domingos. Está passando o caminhão aí 40, 50 toneladas e essa rodovia não está adequada para esse transporte. Eles estão desviando por causa das filas na 101 e não vai prejudicar eles, vai acabar prejudicando os moradores daqui, que está depredando as nossas estradas. Aí que fosse feito um pedágio ou colocar uma viatura lá para que multasse ou indicasse que é proibido fazer esse desvio. Será indicado. Com a palavra, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Senhoras e senhores, presidente, vereador Uziel, lhe cumprimento na pessoa do seu pai e da sua mãe, que se fazem presente nesse momento que pela primeira vez o senhor assume a presidência da casa. Quero fazer um cumprimento especial também para o meu sogro, o seu Ivo Nagel, ex-vice-prefeito. E, primeiramente, agradecer o ofício que eu recebi em função da participação na reunião da Associação dos Produtores Rurais de Garuva, no dia 22 de março, onde houve o Ministério do Trabalho e Emprego, apresentou alguns esclarecimentos à classe dos agricultores e a necessidade de adequação. Não vai ser fácil, estamos aí para apoiar, a Câmara de Vereadores também, no que for possível. Gostaria também de parabenizar o prefeito José Chaves, a secretária de Educação, e a todos os professores que estão aderindo ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É um programa do governo federal e o município de Garuva aderiu agora no dia 20/3, também estivemos presentes na reunião, e parabenizo os professores que com esse estudo, com esse trabalho, vão dar um pouco mais de qualidade para o ensino do município de Garuva. E a par disso, essa qualificação vai ao encontro desses projetos de lei que foram aprovados hoje, na questão da remuneração dos servidores. Quero fazer um adendo, aproveitar a presença do presidente da associação, que se faz presente, que no projeto de lei do aumento, que concede que reajusta a tabela de vencimentos que vai ser debatido, o artigo 2º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regularizar por decreto, com efeito retroativo a janeiro de 2013, o vencimento dos professores nível 1, a fim de adequá-los à Lei 11.738/07, para cumprimento do piso nacional do magistério. Isso aqui é importante. Como eu já falei, falo mais uma vez, o quadro de professores é dividido em nível 1, 2 e 3. Se a cada ano o prefeito, que isso vem desde 2009, apenas adequar o nível 1 ao piso nacional, em pouco tempo o nível 1 e o nível 2 vão estar ganhando a mesma coisa. Qual vai ser a vontade do professor nível 1 se qualificar para subir para o nível 2 para continuar recebendo a mesma coisa? Isso é importante. Além do que, o passivo trabalhista, porque já tem decisão do Supremo, já tem decisão no Fórum da Comarca de Garuva, que determina o pagamento do piso nacional para nível 2 e nível 3. Daqui a pouco, o passivo trabalhista
o passivo de precatório que o município vai ter que pagar vai ser alto. A presença aqui do vice-prefeito, analisar isso. Tá? Eu, como advogado, tenho ações nesse sentido. Para mim é bom. Meus clientes vão receber, mas o importante é conceder para todos. Tá? Fica também um comunicado para o presidente da associação para trabalhar essa questão. Outra questão também que vai ao encontro da justa remuneração dos profissionais. Gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, porque dias atrás fui procurado por auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, e elas solicitando também igualdade de tratamento. Técnicas de enfermagem hoje recebem gratificação de produtividade por trabalharem no PA, mas aquelas que trabalham nas unidades de saúde não recebem qualquer adicional de gratificação de produtividade. Tá? Não é justo, não é legal pagar para algumas e, em detrimento, não pagar para outras. As razões vêm da gestão passada. E lembro também a questão. Também fazer um requerimento ao senhor prefeito e ao secretário de saúde, porque o município de Garuva, foi homologada a participação do município de Garuva no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. E com isso vem um dinheiro específico para ser pago para as técnicas e auxiliares de saúde que trabalham nas unidades. E todo o ano, e pela informação que eu tenho, todo o ano de 2012, o município recebeu esse dinheiro e não fez o repasse para esses profissionais. Solicitaram audiência com o secretário de saúde, não foram recebidas. Conversei com o secretário de saúde, ele está estudando a questão. Então, faço esse requerimento para que preste informações sobre essa situação. Sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. O meu tempo se esgotou. Peço a palavra agora como líder do PMDB, para em pouco tempo também falar algo sobre o nepotismo, vereador Elvis. Eu, como voto vencido, não poderia também deixar de me manifestar. Muito boa a sua explanação, é a sua posição. Pena que o nobre colega não estava aqui na sessão passada, teve seus motivos. Mas assim, tentarei ser breve. E nepotismo. O que vem a ser o nepotismo? Basta pegar no dicionário, vou até ler, no mini dicionário de língua portuguesa, Sérgio Ximenes. O nepotismo. Prática de favorecimento de familiares no preenchimento de cargos públicos. Isso é um conceito. É uma verdade. Na Wikipédia, diz o seguinte, Wikipédia, internet. É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos públicos. Ou seja, conceitos. Não podemos ir contra esses conceitos. O que o STF e a legislação municipal, STF, vereador, Supremo Tribunal Federal, não Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, o que eles definiram foram exceções. Exceções. É proibido, a Constituição determina que é proibido o nepotismo, a prática do nepotismo na administração pública. O STF simplesmente incluiu algumas exceções. A lei municipal, prevendo o nepotismo, também incluiu algumas exceções. A diferença entre as três leis municipais, as duas de 2008 e essa, é que a primeira de 2008 é mais restritiva. Na sessão passada foi aprovado que o prefeito pode agora empregar, nomear parentes em cargos
comissionados de primeiro escalão, secretário. Antes não poderia ser feito esse tipo de nomeação. Basicamente é isso. Por isso eu fui contra. E fui contra porque, na minha opinião, tinha que deixar como está, vedando quase que totalmente a prática do nepotismo e não abrir mais algumas possibilidades. Se fui claro para os ouvintes, estamos à disposição também aqui na Câmara para abrir esse debate, quem sabe no próximo ano alterar essa lei. Agradeço, peço desculpa ao vereador Elvis pelas palavras. Muito boa noite. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa. E quero também pedir desculpa aqui por talvez não conseguir presidir, talvez com um pouco de nervosismo, mas estamos aí para aprender, né? Então agradecer a todos os vereadores, agradecer aos funcionários desta casa, agradecer a Adriana aqui que me assessorou aqui, está me ajudou e nada mais a destacar, encerrar essa sessão, convidando a todos para a próxima sessão, dia 1º de abril. Boa noite a todos e obrigado por ter vindo a essa casa.